Eu quero dar as boas-vindas aos alunos, seja da FTRB ou da Academia do Expositor, tá ok? Você está agora na plataforma do Mestrado Livre, ok? Para quem vai ver a disciplina como um todo, ou você vai também acompanhar através da Academia do Expositor, quem vai pegar partes dessa disciplina. Quero dar as boas-vindas aos nossos alunos. Se você não é aluno do Mestrado Livre, você não tem que acompanhar as tarefas que serão propostas, tá ok? Se você é aluno do Mestrado Livre, você vai ter que acompanhar as tarefas que nós vamos requisitar aqui nessa disciplina. Bom, a matéria é Escolas Hermenêuticas e Homiléticas, para quem está fazendo mestrado. Para quem não está fazendo mestrado, a disciplina ela vai girar em torno da pregação teodramática, a exposição bíblica teodramática no contexto da desconstrução pós-moderna. Ok? Vamos lá então, introdução da matéria. O centro do debate. Quando a gente olha toda a história ela gira em torno de algo chamado autoridade. Com quem está a autoridade? Tá bom? Nós vamos desenvolver isso nessa primeira aula introdutória. Bom, eu separei aqui algumas bibliografias, como Grant Osborne, Augustus, Van Hooser, e outros que eu vou colocando durante os slides. Tá ok? São muitas bibliografias, eu não coloquei todas aqui, mas eu vou dar indicação bibliográficas no decorrer dos vídeos, no decorrer dos slides. Bom, para você que é aluno do Mestrado Livre, eu quero passar aqui uma tarefa, ok? A leitura e declaração de leitura do livro Há um Significado nesse Texto, do Kevin Van Hooser. Esse livro é um livro de leitura densa, mas para o aluno do mestrado é essencial. Você não tem condições de fazer um mestrado sem passar por essa leitura. É um livro de aproximadamente 600 páginas, é a tese de doutorado do Van Hooser, que vai contrapor exatamente ao Jacques Derrida, que trabalha a doutrina da desconstrução. Acho que a palavra certa não é doutrina, ele trabalha com o pressuposto da desconstrução. Então, tudo o que a gente vai ver hoje de mais grave no mundo pós-moderno tem aí o extremismo do Jacques Derrida. Ele é da ala mais perigosa da pós-modernidade. Então, você precisa ler o livro do Van Hooser, tá ok? E a tarefa para você, ao final do semestre, é entregar um artigo. Um artigo acadêmico, com 20 páginas, conforme as exigências da FTRB. E o artigo ele vai ter como tema geral a pregação bíblica na desconstrução pós-moderna. Só que nós temos vários alunos, então cada aluno vai pegar a partir desse tema geral e vai criar um subtema. Tá ok? Então cada aluno vai partir da premissa geral, 2 pontos, você vai criar um subtema e vai desenvolver o seu artigo com a premissa geral, mas afunilando no subtema. Por quê? Nós queremos publicar na revista, a revista Reformatione Orts, esses artigos e queremos também, possivelmente, publicar um livro com esses artigos dos nossos alunos, tá ok? Vamos lá, sumário. Eu quero trabalhar em 6 aulas os seguintes temas. Primeiro tema, o centro do debate. Segundo tema, o deslocamento hermenêutico e sua influência desse deslocamento na questão da pregação. Terceira aula, história da teologia bíblica, a pregação histórica redentiva, propriamente dita. 4 escolas atuais de pregação. Quinta aula, entendendo o contexto de desconstrução pós-moderna. E a sexta aula, pregação expositiva teodramática, como resposta à desconstrução pós-moderna. Tá bom? Muito bem. Então, o recorte 1 da disciplina, eu vou trabalhar exatamente o deslocamento hermenêutico e a influência desse deslocamento
da hermenêutica na questão homilética, para você entender melhor. A história da hermenêutica vai influenciar na história da pregação. Então, esse primeiro recorte vai falar exatamente do movimento da pregação tradicional até chegar nos dias atuais. Então, as escolas hermenêuticas, elas vão influenciando a pregação. Não somente a pregação. As escolas hermenêuticas influenciam outras áreas também do conhecimento. Recorte 2 da disciplina, nós vamos trabalhar as escolas atuais. Nós vamos trabalhar com Bryan Chapell, Abraham Kuruvilla, o Kenneth Langley e o Paul Scott Wilson. Cada um representa uma escola. Bryan Chapell representa a escola histórico-redentor. O Abraham Kuruvilla apresenta a abordagem teológica crística ou pericopal. O Paul Scott Wilson representa o Kenneth Langley representa a escola teocêntrica e o Paul Scott Wilson representa o Evangelho da Lei, ok? Nós vamos trabalhar essas 4 escolas aí. Elas têm uma correlação entre elas. O recorte 3 eu vou trabalhar com a premissa da pregação expositiva teodramática. Eu vou explicar o porquê. Eu explico que eu vou usar os pressupostos dos autores anteriores, mas eu vou acrescentar a necessidade da gente ter uma pregação expositiva teodramática para responder à desconstrução pós-moderna. Ok? São 3 recortes, fique tranquilo, você vai entender, mas não se esqueça que você está no mestrado livre e aqui a pegada é mais forte. Tá bom? O centro do debate. Vamos lá, o centro do debate. Vamos lá. O centro do debate é... Quando eu digo o centro do debate, eu estou falando de uma questão hermenêutica. É possível recriar o contexto literário original por trás de um texto? É possível recriar o contexto literário original por trás de um texto? Bom, para encontrar a compreensão do texto, o período da Reforma e da Ortodoxia tinha como foco buscar a intenção do autor do texto. Qual a intenção do autor do texto? Né? Já no período moderno, no desenvolvimento do período moderno, que a gente chama, que trouxe uma questão histórico-crítica, o foco deslocou-se para o texto. Mas o foco se desloca para o texto e algumas escolas vão trabalhar desacreditando que aquele texto seja uma revelação divina. Então é um tipo de exegese que não considera a autoridade do texto como revelado por Deus. E agora, na pós-modernidade, nós temos várias hermenêuticas, novas hermenêuticas, e o foco se desloca para o leitor. Então, na pós-modernidade, o leitor, ele é como se fosse dono do texto. E ele tem o poder de ressignificar o texto, de dizer novas coisas acerca do texto. E nesse período, o que acontece é o abandono da intenção autoral. E também o abandono do processo formativo do texto. E o foco agora é a interação do autor, do leitor com o texto. Se você entrar no canal Exposição Bíblica, que é um canal específico para treinamento de pregadores, e a gente também tem a Academia do Expositor, que é uma plataforma EAD só para pregadores. Mas se você entrar agora no canal Exposição Bíblica, você vai identificar um vídeo que eu fiz sobre o feminismo, a exegese feminista. Quais são os pressupostos da exegese feminista? E você vai encontrar lá exatamente o que acontece na pós-modernidade. Os pressupostos da exegese feminista, não se engane, são pressupostos que passam por uma análise histórica crítica da modernidade, mas elas chegam numa abordagem atual que leva em consideração somente a situação do leitor. Então, o leitor leva a sua dor para o texto e extrai daquele texto, conforme as suas conveniências sociológicas, as suas conveniências que
que vão muito além de simplesmente pesquisar historicamente um texto. Muito pelo contrário, agora a questão histórica não faz mais sentido, porque a história atrapalha. Voltar para a história atrapalha o meu contexto atual. Então, as feministas, elas fazem uma exegese de modo a desconstruir os fatores históricos e imprimir no texto aquilo que faz sentido para a minha vida. Aí você me pergunta, cadê a autoridade bíblica, a revelação bíblica para hoje, nesse contexto? Não existe, não se engane. Não se engane. Embora você esteja no mestrado livre, nós vamos passar muita carne de porco aqui para você, nós vamos passar muita coisa forte para você, mas no frigir dos ovos, a nossa metodologia é uma metodologia de voltar para a simplicidade da revelação bíblica, da autoridade do texto. E quando eu falo de simplicidade, eu não quero dizer que essa análise seja simplória. Essa análise é complexa porque a gente precisa entender os pressupostos que nos cercam. Voltar à simplicidade não é uma coisa tão simples. Para voltar à simplicidade, a gente precisa entender os pressupostos que nos cercam. E reafirmar aquilo que a cosmovisão cristã nos chama a fazer. Acreditar na criação, na queda e na redenção. Entender a Bíblia conforme a teologia bíblica histórico-redentiva. E isso vai fazer com que a Igreja do Senhor ela cumpra a sua missão, glorificando o nome do Senhor. Isso vai fazer com que seminários teológicos formem homens de Deus, mulheres de Deus, que vão pregar, homens que vão pregar o Evangelho, que vão pastorear, e mulheres que vão auxiliar naquilo que a Bíblia fala para ela auxiliar de modo complementar. Cada um ocupando uma função e Deus sendo glorificado em tudo isso. Bom, eu te espero no próximo vídeo. Esse vídeo agora foi um vídeo inicial, onde eu trouxe os contornos da disciplina, análise bibliográfica, o sumário, a proposta de tarefa para o semestre e fiz uma introdução do centro do debate. Eu aguardo você na próxima aula. Vamos em frente.